Olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal dessa casa, que sempre com muito carinho convida a gente para fazer o estudo aqui para vocês, né? E é com muito carinho também que eu venho aqui e aceito para a gente poder ter esse momento de troca, esse momento de reflexão sobre a doutrina, né? Sobre o espiritismo aqui e sobre os assuntos que são tão importantes a gente falar, a gente ter contato e a gente compreender no nosso dia a dia, né? Hoje nós vamos falar sobre quem morre vem nos visitar, né? Esse é o primeiro questionamento e aí a gente vai ainda destrinchar um pouco sobre isso. Mas antes de continuar, eu vou ler a página inicial, né? E fazer a prece para a gente poder iniciar as nossas reflexões. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 69. Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Em João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada do além-túmulo,
mas é inaceitável que o estudante obrigue que lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se de que o visitante vem de Deus. Vamos então fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por estarmos juntos aqui mais uma vez, em mais um momento de reflexão, em mais um encontro nesse canal do YouTube, com a tecnologia que nos permite conversar e levar a doutrina a tanta gente, que nós possamos, nesses minutinhos que estamos juntos, refletir, conversar, compreender um pouco mais a doutrina e seguir em frente, seguir nessa doutrina tão amada por todos nós, que a gente possa então fazer o nosso melhor, sempre compreendendo o porquê de cada situação pelas quais nós passamos. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu falei, nosso tema é quem morre vem nos visitar, né? E aí a grande pergunta é, será que foi um sonho ou um encontro verdadeiro, né? Um encontro com aquele que nos deixou antes. Então, a gente vai falar sobre a comunicação de entes queridos que se foram antes de nós aqui do nosso plano material para o plano espiritual. E a gente vai refletir um pouco sobre isso, porque é uma coisa que toca muito no nosso coração, né? Afinal de contas, são pessoas que nós amamos, que estiveram conosco aqui no plano terrestre, que nos deixaram, que foram para o plano espiritual e que, obviamente, a gente pensa, será que vai vir nos visitar? Será que nós vamos visitá-los? Será que a gente vai se reencontrar antes da nossa partida do plano material para o plano espiritual, né? E será que quando a gente sonha foi um encontro real, espiritual, ou então foi só um sonho motivado talvez por uma grande vontade nossa de reencontrar essa pessoa? E é possível, né, que os nossos entes queridos se comuniquem conosco, esses que já foram antes de nós, e a doutrina ela esclarece muito bem, ela traz muito bem para a gente essas respostas. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas respostas aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a morte não é o fim, né? Porque a gente tende muito a achar que com a morte acabou tudo, né? Mas não é o fim. Ela é o fim daquela vida como a gente conhece aqui no plano terrestre, né? Aqui no mundo material. Mas ela não é o fim, não é o fim daquele espírito. Na verdade, ele retornou à pátria espiritual, retornou àquela que realmente é a casa dele, né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso, que a morte não é o fim, ela é apenas uma continuação da vida em outro plano. É aquela coisa do existe vida após a morte? Não, na verdade a gente deveria falar então, existe vida após a vida, né? Porque a gente tem a vida material, então existe uma vida após a vida material, e a gente refletir dessa forma e não achando que a morte foi simplesmente o fim de tudo, né? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel ele explica que a morte não é o término da existência, mas apenas a passagem natural entre esses dois planos, o plano material e o plano espiritual. E ele afirma: a morte é simples fenômeno de mudança. O corpo é o envoltório que deixamos no mundo físico para prosseguirmos mais livres a jornada no plano espiritual. Então, a gente deixa esse corpo físico que nós temos, que nós conhecemos, para então irmos para a nossa verdadeira casa, né, para a nossa verdadeira pátria, no nosso lar espiritual, né? Ele continua, ou seja, ninguém morre de verdade, apenas voltamos ao lar espiritual, nossa verdadeira morada. E aí, continuando ainda, né,
essa visão, né, que Emmanuel traz pra gente, ela está totalmente de acordo, obviamente, né, com o que Kardec traz pra gente no Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: que se deve entender por alma? E aí os espíritos respondem: é um espírito encarnado. Então, quando o corpo morre, a alma, na verdade, se liberta, né? Esse espírito se liberta, e aí ele vai para continuar a sua jornada, dessa vez no plano espiritual. Então, a gente tem que sempre lembrar: a morte não é o fim. A morte é uma continuação em um outro plano. Com base nisso, então, né, o que a gente fala sobre a morte segundo o Espiritismo, né? O que a gente entende como a morte segundo o Espiritismo? Ela é uma mudança de estado, não um fim, e o espírito liberta-se do corpo, prossegue consciente, né? E nós somos seres imortais em aprendizado contínuo. Nós estamos, então, sempre em aprendizado, sempre compreendendo, né, entendendo e aprendendo aquilo ali que está acontecendo com a gente, né? A morte, portanto, ela não vai romper os laços de amor, os laços de família, né? E de amor, né, entre essas pessoas, que não necessariamente é um amor em família, né? Emmanuel ainda fala: a morte não separa os que se amam, apenas modifica o campo em que os corações se expressam. Sendo assim, né, os laços verdadeiros, eles vão permanecer. Então, se a gente perde um ente, né, como a gente costuma falar, né, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi um ente querido, aqui no mundo, no nosso plano material. Mas esse laço de amor, ele vai permanecer entre esses espíritos, né? Os entes queridos, no plano espiritual, eles continuam interessados por nós. Claro que eles têm lá o traçado da vida espiritual deles, que eles vão ter que continuar seguindo a jornada deles. Mas, óbvio que eles têm esse laço com quem ficou aqui, né? Tanto que nós temos esses laços que, se hoje a gente sai daqui da vida material e vai para o plano espiritual, a gente continua com um laço com essas pessoas que encontramos aqui hoje, da mesma forma que temos laços de outras vidas, de vidas passadas, que a gente hoje não lembra, mas que nós temos laços com essas outras pessoas, laços de amor com esses outros espíritos que talvez nesse momento não estejam aqui com a gente, não tenham vindo, né, para o plano terrestre com a gente nesse momento, né? Eles nos veem, eles nos escutam, nos amparam, só que tudo isso dentro de um limite, dentro de um limite que a lei divina permite que aconteça, né? No Evangelho fala, tem uma prece, né, inclusive, que é dirigida aos espíritos familiares e amigos, e mostra então, essa prece, ela mostra que essa convivência espiritual é legítima e natural que ela aconteça, né? Kardec ensina que os bons espíritos se aproximam de nós para inspirar, consolar e proteger. Afinal de contas, são espíritos que nos são muito caros, são espíritos que são importantes para todos nós. E aí é por isso que eu falo, né? O amor, ele não morre, né? O amor, ele permanece. A gente pode sair do plano material e ir para o plano espiritual, porque acabou o nosso tempo aqui na Terra, ou então um ente querido sair do plano material e ir para o plano espiritual, né? Mas o amor, ele não vai morrer. Esse sentimento entre esses espíritos, ele vai permanecer. A morte não separa os que se amam, e isso está no livro Na Era do Espírito. Os laços do coração permanecem. Então, aqueles laços de amor entre esses espíritos, eles vão permanecer. Porque a gente costuma muito falar, né? É muito comum a gente olhar nas palestras, nos estudos, e falar, esses espíritos, eles são ligados por um laço de raiva, de ódio, de muitas gerações. E a gente acaba focando muito nisso. E a gente esquece que os laços de coração, os laços de amor, eles também permanecem, né? Claro que a gente está sempre trabalhando
para ter mais laços do coração do que aqueles laços de raiva e de ódio, de rancor. A gente quer sempre os laços bons, os laços de amor no nosso coração. E esses laços, eles também permanecem, né? O amor é energia que ultrapassa dimensões. Então, eu continuo amando aquele ente querido, ainda que ele não esteja fisicamente presente aqui comigo. Eu continuo amando, eu continuo tendo esse amor por ele, né? Como a gente sempre fala, né? Um ente querido nosso que desencarna, que vai para o plano espiritual, a gente não deixa de amar porque ele não está aqui. A gente não deixa de sentir saudade dele, né? A gente sente saudade e isso é legítimo que se sinta. Afinal de contas, existe um vínculo ali e a gente não vai ter aquela pessoa com tanta facilidade como nós teríamos se ela estivesse ainda no plano material, onde hoje em dia, com a tecnologia, ainda que nós estejamos longe, eu posso ligar para essa pessoa, eu posso fazer uma ligação de vídeo para essa pessoa. Nosso maior exemplo é o que está acontecendo aqui, que eu estou falando para uma câmera que vai aparecer para várias pessoas e várias pessoas vão conseguir ver. Mas nós temos essa facilidade, seja assim, né, com a tecnologia ou seja presencialmente, de ligar para a pessoa e falar: posso ir até a sua casa? Ah, pode sim, vem jantar aqui. E aí vai até a casa da pessoa, passa lá uma noite, uma tarde, com alegria, né, convivendo com aquela pessoa. Então, não vai ter essa facilidade, essa rapidez, né? Mas vai ter sim aqueles laços de amor que vão permanecer, né? E esse amor, ele vai ultrapassar as dimensões. Ele vai ser mais difícil, e é esse o tema, né? Que é essa comunicação entre essas dimensões, mas o amor vai permanecer, né? Então a gente precisa sempre pensar nisso. Quando a gente ficar achando que, nossa, mas aí quando um ente querido meu falecer, acabou tudo. Não, não acabou tudo, né? A gente sabe que não acabou. E há essa possibilidade dessas comunicações, que a gente vai ver aqui, que não vai ser como antes, mas que há essa possibilidade. O Livro dos Espíritos, ele aborda justamente essa possibilidade de comunicações, né? E aí, por que estou trazendo isso? Porque pode haver essa possibilidade de encontros durante o sono. Durante o sono, né, o nosso espírito ele se liberta parcialmente do nosso corpo. Parcialmente por quê? Porque ele vai voltar, né? Então ele se liberta parcialmente do nosso corpo para ir até as outras zonas, as outras dimensões, para trabalhar, para estudar, né, para auxiliar, enfim, N coisas que pode acontecer. Então, durante o sono, pode sim haver encontros, podem sim se encontrar. E nós podemos, nesse momento, né, onde se deixa o corpo físico, nós podemos rever amigos, rever familiares. Ah, é fácil? Não, tudo isso vai depender de uma série de fatores. Não é simplesmente quando eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, né? Pode acontecer sim. Eu tenho merecimento para isso? Aquele outro espírito que eu quero ver, tem merecimento para isso? Né? Tudo isso a gente tem que analisar. Algumas vezes nós sonhamos, e esses sonhos podem ser simplesmente sonhos, porque ou sentimos muita saudade, estamos sentindo muita falta e queríamos muita pessoa perto de nós, e aí a gente acaba sonhando com aquela pessoa, ou elas podem ser realmente encontros, né? Podem ser encontros reais. E aí, Kardec ele, pergunta sobre se a alma, ao dormir, ela se desprende parcialmente do corpo e se comunica com os espíritos. E aí ele tem a resposta que durante o sono a alma se acha mais livre. Não totalmente, mas se acha mais livre. Pode se comunicar com outros espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Então, quando nós sonhamos com alguém que já partiu, pode ser, não vou aqui falar que com certeza, mas pode sim ser um reencontro real e não uma criação mental. Tá, mas como é que eu vou saber, Thalita? Foi tão real para mim. A gente vai ter aquela intuição, aquela sensação, aquele sentimento de que foi real, né? Pode ser só realmente só uma criação nossa, mas pode sim ser uma comunicação. Havendo sim essa permissão, né,
Porque para que haja essa permissão, as duas, né, aqueles espíritos que estão envolvidos ali, eles precisam ter os méritos para aquilo, não é simplesmente o querer. Porque às vezes pode querer muito, mas não ter o mérito para aquilo, ou não ser o momento. E aí o sonho ele pode ser uma criação mental, mas ele pode ser sim um encontro real. E Emmanuel fala ainda no livro, na lição Alma e Pensamento, o seguinte: o pensamento é a força que nos liga, visível ou invisivelmente, a tudo que amamos, né? Ou seja, o nosso amor e o nosso pensamento, eles criam pontes vibratórias entre os planos da vida. Então, o nosso pensamento, o nosso amor, a nossa vibração vai fazer com que crie esse encontro, mais uma vez falando, quando permitido, quando possível e quando merecido para aqueles espíritos envolvidos, né? Tá, mas Thalita, e aí? Foi sonho? Foi um encontro verdadeiro? E agora? Eu não sei. Sonhos comuns podem ser lembranças, emoções, né? Sonhos espirituais, a gente percebe que são encontros reais. A gente tem essa sensação, essa intuição. Para isso, a gente precisa estudar, a gente precisa conseguir compreender. Porque pode ser que a gente tenha encontros que a gente pense que foi um sonho. E que a gente talvez não tenha essa sensação tão clara, essa intuição tão clara de que foi um encontro real. Por isso que a gente precisa ter esse trabalho, estudar e estar sempre num padrão vibratório bom para que a gente consiga, então, perceber que aquilo ali foi um encontro real. O critério disso, né, quando a gente tem esse sonho e esse encontro que a gente quer saber será que foi real ou não, é o sentimento, né, de paz, de serenidade, de amor, porque afinal de contas são entes queridos. Então a gente não vai encontrar aqueles entes queridos e ter um sentimento ruim, porque são pessoas que amamos e que também nos amam, né? Mas Kardec ele explica isso melhor no Livro dos Espíritos, né? E aí ele fala sobre esses dois tipos de sonhos, né? Os sonhos comuns, que são sonhos resultados de lembranças e de imaginação, e os sonhos espirituais, onde o espírito realmente se comunica e vê o que acontece no outro plano. E ele ainda reforça que ao despertar, nem sempre nós lembramos com clareza dessas visitas, porque a memória espiritual é filtrada pelo cérebro físico. Então, muitas vezes a gente vai encontrar esse parente, esse ente querido, e a gente não vai conseguir lembrar exatamente, a gente vai ter uma sensação, mas não vai conseguir lembrar exatamente, porque a gente tem a barreira do nosso corpo, que vai talvez impedir 100% daquela memória, né? Mas a gente vai ter dentro do nosso coração aquela paz, aquela calma, aquele sentimento gostoso que foi de conversar e de encontrar com aquele ente querido, né? E ainda, né, Emmanuel, no livro Sinal Verde, ele recomenda: não acredites que tudo o que vês ou ouves na vida espiritual ou física se revista de autenticidade absoluta. Por quê? Porque às vezes a gente pode achar que foi um encontro e não foi, né? Então, a gente não pode cravar, a gente tem aquela sensação, nossa, foi um sonho, uma sensação tão real, uma coisa tão verdadeira, parecia real. Pode ser real ou não, mas a gente não sabe, né? Então, para isso, o discernimento é essencial. E aí, como que a gente vai pensar? Os espíritos amigos, eles não vão vir para perturbar a gente, eles não vão vir para nos fazer mal, eles vão vir para consolar, para fortalecer, para nos dar uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Eles não vão vir para falar coisas que vão nos deixar mal, que vão nos deixar perturbados. Eles não vão falar isso. Quando a visita espiritual ela deixa paz, deixa serenidade e esperança, então a gente intui, a gente acredita que pode ter sido realmente um encontro verdadeiro, né? Um encontro ali que nós tivemos com aquele ente querido e não somente um sonho. Mas a gente não tem como confirmar e cravar. São sentimentos e sensações que a gente acaba tendo, né?
E como que acontece, então, essa comunicação dos espíritos, né? O livro dos médiuns, ele fala, né? A doutrina, Kardec traz pra gente, né? As diversas formas de comunicação, que pode ser intuição, inspiração, psicografia, vidência. Tem diversas formas de comunicação. E essas comunicações acontecem de acordo com o grau de sensibilidade mediúnica e a permissão divina. Porque nem todo mundo vai ter permissão para comunicar do plano espiritual com o plano físico, e nem todo mundo vai ter permissão para fazer essa ponte entre o plano físico e o plano espiritual. Então precisa ter essa permissão divina, né? Mas a gente precisa sempre pensar em uma coisa: nós não podemos forçar o contato. Não podemos. O contato, ele não é forçado. Ele acontece porque houve essa permissão divina. Mas não é porque eu estou aqui falando, eu quero muito falar, eu quero muito encontrar, eu quero muito... Não é por isso, entendeu? A gente precisa entender que não somos nós que vamos ligar, né? Aquela velha máxima, né, que fala que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Então não sou eu que vou conseguir aqui do plano espiritual estabelecer essa comunicação pela minha simples e pura vontade. Não, né? Se eu mereço, se aquele espírito que está lá, que eu gostaria de falar, merece, e se vai ser produtivo e vai ser importante, porque às vezes não vai ser bom para esses espíritos que eles se comuniquem. Então é melhor que aguarde, porque naquele momento talvez pode desequilibrar um ou outro, então a providência divina não vai permitir. Por isso que fala da permissão divina para essa comunicação. Nós aprendemos que Deus permite certas comunicações para consolo e aprendizado, mas impede outras quando elas podem causar desequilíbrio. Então foi o que eu falei, às vezes é um ente querido, são pessoas que se amam muito, mas que uma comunicação naquele momento pode fazer mal. Pode trazer desequilíbrio para aqueles espíritos, seja quem está no plano espiritual, seja quem está no plano material. Então as visitas espirituais, elas não acontecem por acaso. Há um planejamento, há um momento para que essas visitas aconteçam. E não foi um descuido, não foi, aconteceu, o espírito fugiu daqui e foi lá fazer uma comunicaçãozinha com um ente querido que está ainda no plano material. Não, isso não vai acontecer, isso não existe. Então, elas são permitidas sempre por amor e segundo a necessidade de cada um. Se não há necessidade, a espiritualidade não vai permitir, né? E como então a gente vai ter esse elo, essa ligação, né, entre esse plano espiritual e esse plano material para a gente conseguir essas comunicações? A oração é o canal mais seguro de comunicação, né? É ela quem transforma a saudade em vibração de amor. Mas que oração? Não é aquela oração de súplica, onde você vai pedir a todo momento e o tempo todo por uma comunicação. Onde você vai pedir, por favor, eu quero muito reencontrar esse meu ente querido, eu quero muito rever esse meu ente querido. Não, é uma prece de amor, é uma prece de demonstração de que, existe saudade, mas existe mais ainda o amor e a compreensão de que talvez não estejamos no melhor momento para o encontro, mas que eu estou aberta para isso e que eu espero que um dia você consiga se comunicar comigo, né? O pensamento, ele é força viva, criadora e comunicante, né? E no livro Pensamento de Emmanuel, na lição Alma e Pensamento, ele fala o seguinte: cada pensamento é um fio invisível que liga o ser ao objeto de sua atenção. Então, o nosso pensamento é como se ele fosse esse fio invisível que nos liga a esse outro plano, né, que é o objeto da nossa atenção, que é esse espírito que nós amamos, né? Portanto, quando nós pensamos com amor naqueles que já partiram, nós emitimos vibrações que alcançam.
Só que aí a gente tem que ver que tipo de vibração e de pensamento que a gente está tendo, né? Porque um pensamento de amor, de carinho e eventualmente de saudade vai alcançar, mas aquele pensamento de súplica, de tristeza, de por que você me deixou, por que você foi embora, como eu te amo, eu não queria que você fosse, isso pode também trazer angústia para aquele espírito que já está no plano espiritual. Então, o nosso tipo de pensamento, a gente precisa ver o que a gente está pensando e o que a gente está emanando, porque é como fala, é uma força viva, é uma força comunicante. Então a gente precisa saber que tipo de pensamento que nós estamos tendo para a gente conseguir essa comunicação. E aí é por isso, então, que o Espiritismo, né, ele traz para a gente essa higiene mental. Né, a gente pensar na higiene mental e espiritual para a gente conseguir manter a sintonia com os bons espíritos. Porque se a gente não faz essa higiene mental e espiritual, que tipo de sintonia que a gente vai estabelecer? Será que a gente vai conseguir estabelecer uma sintonia com bons espíritos? E aí que tipo de comunicação nós vamos ter? Né? Que tipo de comunicação que vai vir para a gente? E será que serão comunicações boas? Será que não serão comunicações de brincadeira, de espíritos que a gente não está fazendo essa higiene mental e espiritual, e aí por isso então a gente atrai espíritos que só querem, na verdade, brincar com a gente e que se passam por aquele ente querido que a gente tanto queria encontrar. Então isso a gente precisa analisar. Então tem limites, né, os limites das leis divinas, né? Ou seja, não forçar comunicações, que Deus permite quando há utilidade e amor. A comunicação ela vai ser feita quando tiver uma utilidade, não simplesmente porque eu quero que aquele ente querido fale comigo, ou porque eu quero falar com aquele ente querido, que aí acaba sendo um motivo egoísta de uma comunicação, porque sou eu que quero, eu estou querendo falar, eu estou querendo saber, né? E o tempo do reencontro pertence à sabedoria divina. O tempo não pertence a nós, pertence à sabedoria divina. Como eu falei antes, eles que vão analisar se realmente esse encontro vai ser bom, tanto para o espírito que está lá no plano espiritual, quanto para a gente que está aqui no plano material. Então a gente não deve buscar a comunicação simplesmente por uma curiosidade ou por um apego excessivo. Era uma pessoa que eu amava muito, que me deixou, eu quero muito estar próxima dela, então eu vou pedir uma comunicação porque eu quero estar próxima dessa pessoa. Não. Da mesma forma também que por curiosidade, será? Vamos ver, como é que tá, hein? Como é que tá essa pessoa lá no plano espiritual? Queria muito saber notícias. Não é isso. Não é isso que vai estabelecer a comunicação. O desejo insistente, como eu falei, ele pode atrair espíritos só querendo enganar a gente, só querendo pregar uma peça na gente. Né? E aí vai trazer uma comunicação truncada, uma comunicação errada, uma comunicação que muitas vezes pode até nos perturbar, pode fazer mal pra gente, entendeu? E aí não é assim que acontece, a espiritualidade não trabalha dessa forma. O verdadeiro contato com esses entes queridos que são bons de coração, né, vai ser por uma sintonia, não por uma imposição. Né? Como ensina Emmanuel, né, ele vai falar assim: a saudade é elo de luz quando transformada em prece, mas se converte em desespero. É sombra que dificulta o reencontro. Ou seja, quando a gente faz através de uma prece, a gente emana esse amor, ela vai se converter, ela vai virar um elo de luz. A partir do momento que o desespero toma conta, vai dificultar o reencontro. Esse desespero de uma comunicação, esse desespero de uma notícia, de uma informação. Então, ele vai dificultar esse encontro. A gente precisa, então, acalmar o coração, entrar em uma sintonia, fazer a higiene mental e espiritual. Porque o amor equilibrado, ele vai aproximar. Já a dor desesperadora vai afastar. Né? Então, a gente precisa evitar o apego e a invocação indevida. A comunicação não deve ser por curiosidade. Né? O desespero vai afastar e a serenidade vai aproximar. E a saudade equilibrada é elo de luz, como eu falei.
e uma consolação e presença. Eles não nos esquecem. Aqueles entes queridos que nos amam, eles não vão esquecer de nós. Eles sofrem com o nosso sofrimento, mas eles vão nos amparar. Só que a gente tem que lembrar que eles são espíritos, assim como nós, que estão em progresso. E pode ser que no momento, logo depois do desencarne, eles ainda precisem de tempo de recuperação. Eles vão sofrer por estar longe de nós também. Mas quando eles tiverem condições, eles vão nos amparar. E eu não posso querer essa comunicação só por curiosidade para saber como eles estão. Agora, a saudade que nós temos, ela tem que se transformar em oração, né? Por quê? Porque o poder do pensamento, ele vai criar laços invisíveis, né? Pensar com amor é visitar espiritualmente. Então, a cada vez que a gente puder, a gente tem que pensar naquela pessoa com amor, com carinho, com a saudade também, mas sem desespero. A vibração elevada atrai espíritos bons. Como eu falei, se a gente não tem essa vibração elevada, se o nosso motivo de comunicação, de contato é simplesmente curiosidade ou desespero, a gente não vai conseguir atrair esses espíritos bons que vão trazer para a gente as comunicações boas. E o que é essa sintonia espiritual? Manter pensamentos de paz. Então a gente tem que manter bons pensamentos, pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de carinho, de gratidão com aquele ente querido que se foi, e não pensamentos de desespero, né? Cultivar a prece e o trabalho no bem. Se ainda não aconteceu a comunicação, é porque ainda não foi o momento. Então a gente tem que continuar trabalhando no bem, continuar fazendo a nossa prece, as nossas preces, emanando os melhores pensamentos, as melhores vibrações para aqueles espíritos. E aí assim nós estaremos em sintonia com esses entes queridos, porque o nosso coração vai transbordar de amor para esses entes queridos que nós temos. E aí eles vão sentir de lá todo o nosso amor, todo o nosso carinho, e nós estaremos em sintonia para que em algum momento, quando for permitido, eles possam fazer esse contato com a gente, né? E, por fim, nós temos que ter a certeza da imortalidade, né? Quem amamos nunca parte, apenas caminha um pouco à frente. Então, esses espíritos que nos deixaram, eles nos deixaram antes de nós. Ele não partiu e foi embora para nunca mais um reencontro. Na verdade, ele foi antes de nós. E aí nós temos que ficar aqui fazendo a nossa parte, na nossa caminhada, e com a fé de que em algum momento nós vamos nos encontrar no plano espiritual novamente. Ou nessas comunicações, né, que a gente vai poder conseguir fazer essas comunicações, mas sem o desespero. A morte não é um ponto final, é uma vírgula na grande história da vida, né? Os entes queridos que nós amamos não deixaram de existir. Eles apenas estão em uma outra dimensão. E eles podem sim nos visitar em sonho, em vibração, em inspiração, sempre que o amor, a sintonia e a permissão divina permitirem. E aí, quando a saudade apertar, vamos lembrar os conselhos que estão lá no Evangelho. A prece é o laço que une as criaturas a Deus e aos bons espíritos. Que a nossa saudade se transforme em oração e gratidão, e que os nossos pensamentos sejam mensagens de luz, para a gente aprender desde já a viver com o coração aberto, a certeza de que a vida prossegue, o amor continua e a morte é apenas o recomeço. E aí, com isso, né, eu encerro aqui e agradeço mais uma vez a chance de estar refletindo um pouco sobre a doutrina espírita aqui no canal do YouTube da casa e convidando todos a que façam essas reflexões e que se, né, claro, todo mundo tem um ente querido que já foi antes de nós, mas que possa nesse momento emanar e pensar bons pensamentos, boas vibrações para esse ente querido, para que em algum momento isso possa acontecer, para que em algum momento esse encontro possa acontecer. E saibam que, sendo entes queridos, pessoas que nós amamos, será um bom encontro, será um bom momento vivido entre vocês, né?
E aí, para a gente finalizar, eu vou fazer então aqui a nossa prece final. Eu agradeço mais uma vez pelo contato, agradeço mais uma vez pela chance de estar aqui e convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento e nesse momento, principalmente nesse momento, a emanar boas vibrações, vibrações de amor, coisas boas para aqueles que nos deixaram, aqueles entes queridos que a saudade nos aperta o coração, emanar os melhores sentimentos para eles, para que eles saibam o quanto nós os amamos e compreendemos que o momento deles de partida para o plano espiritual foi anterior ao nosso, mas que eles nos deixaram aqui e que nós estamos na nossa jornada e que vamos seguir na nossa jornada com fé, com amor no coração e compreendendo que em algum momento, em algum dia, vamos nos encontrar novamente. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez. Obrigada pela casa, pelo convite. Obrigada e que continue abençoando a cada um que aqui frequenta. Obrigada por tudo, que assim seja.